Muito bem, nós começamos hoje uma série de mensagens, Põe em Ordem a Tua Família. Nos últimos domingos, nos últimos cultos, nas últimas semanas, nós estávamos falando, põe em ordem a tua vida de uma maneira geral. Deus quer colocar em ordem o caos da nossa vida. Deus quer colocar cada coisa no seu devido lugar, para que haja... Ficou bom, hein? Parece uma turbina. Fala nisso, outra coisa. Coloque isso aqui em cima para nós, por favor, para a gente poder alcançar com facilidade. Obrigado. E Deus quer que nós venhamos a experimentar a vida abundante que Ele prometeu para nós. E há algumas coisas que nós precisamos fazer para colocar ordem, pôr em ordem a nossa casa, e nos próximos dias vamos pensar em pôr em ordem a nossa família. E eu gostaria de dar uma palavra de introdução nisso. Queria falar sobre privilégios, direitos e deveres. Privilégios, direitos e deveres. Existe uma crença fantástica e irracional, existe uma doutrina, existe uma fé de crentes e não crentes, né? Evangélicos, católicos, espíritas, budistas, judeus, ateus no nosso país, uma crença fantástica, uma fé irracional, moderna, que tem atrapalhado muito a nossa sociedade nos últimos anos, nas últimas décadas. É a crença de que todos têm direito de ter direitos. Todo mundo tem direito de ter direito porque nasceu. Pelo simples fato de você ter nascido, então você passa a gozar de muitos direitos. E que se você não está experimentando os benefícios de todos esses direitos, você tem que ir à luta, você tem que quebrar o pau para fazer valer os seus direitos. Afinal de contas, você tem direitos. Interessante que isso é uma coisa relativamente moderna. Nós não tínhamos isso antigamente. Antigamente, não existia esse negócio de direitos. Não existia esse negócio de reivindicar direitos, de fazer protestos pelos seus direitos. Antigamente, se você tivesse onde morar, se você tivesse o que comer, e se você tivesse o que vestir, você já se considerava um felizardo. E você não ficava revoltado atrás dos seus direitos, porque isso não existia. Antigamente, nem mesmo os reis tinham direitos, porque isso não existia. Ué, então o que os reis tinham? Os reis tinham privilégios. Ué, qual que é a diferença de uma coisa a outra? Existe uma diferença entre privilégios e direitos. Eu gostaria que você lesse ali, olha. Privilégios são direitos sem deveres. Então, os reis, antigamente, eles não tinham direitos, eles tinham privilégios, porque eles não tinham deveres para cumprir. Eles nasceram reis. E pela crença da época, isso era um privilégio dado por Deus ou pelos deuses. Depende de que nação você está pensando. Então, todos os privilégios eram oriundos dos deuses. E ele não tinha que cumprir deveres. Era isso que existia antigamente. Direitos é outra coisa. Há muitos anos atrás, uma boa parte de vocês não era nascido, mas talvez alguns vão lembrar que há anos atrás havia uma propaganda de cartão de crédito. Antigamente, cartão de crédito era uma coisa meia elitista, né? Hoje todo mundo tem, né? Você abre a carteira de quase todo mundo aqui, você vai ter 2, 3, 4, né, cartões de crédito. Devia ter só 1 ou 2.
Mas isso nós vamos ver depois numa outra série, Põe em ordem suas finanças. Nós vamos ter uma outra série de mensagens, Ponha em ordem as tuas finanças. E uma das regras é que você pode ter 1 ou 2 cartões. O que passa disso é a procedência do maligno. Tá? Tá na Bíblia. Está na capa da minha Bíblia. Então, antigamente, tinha uma propaganda de um cartão privilégio, de um cartão muito chique, cartão de gente rica, que dizia assim, eles estavam oferecendo alguma coisa inédita, e aquele cartão oferecia mais do que direitos. Aquele cartão oferecia privilégios, porque direito todo mundo tem. Essa era a propaganda. Esse cartão confere a você privilégios, porque direitos todo mundo tem. Então eles estão elevando quem tinha o cartão a uma categoria a mais. Direito todo mundo tem, nós oferecemos a você privilégios. E aí tinha os privilégios de quem tinha aquele cartão. Então esse negócio de direitos começou lá pelo século XVII, lá pelo século XVIII, especialmente na Inglaterra. Mas para cada direito havia o seu correspondente dever. Tudo bem, agora o povo, as pessoas começam a ter direitos. Mas para cada direito há o seu equivalente dever. E até o rei, a partir dessa época, até o rei que antes só tinha privilégio, sem nenhum dever, agora ele passa a ter deveres para poder ter privilégios. Se você está acompanhando as notícias nas últimas semanas, sabe que alguns membros da família real da Espanha estão sendo processados porque deixaram de cumprir os seus deveres de cidadão. Isso não existia. Isso é coisa relativamente nova. O rei perde os seus privilégios, que são direitos sem deveres, e agora ele tem direitos, mas tem deveres. Ou seja, tem direitos apenas aqueles que exercem bem os seus deveres. Não é qualquer um que tem direito, e não é todo mundo que tem direitos. Direitos tem quem exerce bem os seus deveres. Quem não exerce bem os seus deveres, perde os seus direitos. Por exemplo, se você trabalha muito, então você tem o direito de descansar. Por quê? Porque você trabalha muito. Então, o direito de descansar é o direito de quem trabalha muito. Se você sustenta uma família, então você tem o direito de ser respeitado por ela. Por quê? Porque você sustenta essa família. Então, para cada direito equivale a um dever. E todo direito tem um custo. Nenhum direito sai assim de graça, tem um custo. Alguém tem que pagar o custo do seu direito. E quem é que paga os custos dos seus direitos? Normalmente, é a própria pessoa que tem direito que paga pelo custo do seu direito. Por exemplo, você trabalha muito, então você tem o direito de descanso. Mas porque você trabalhou muito, então você pagou pelo direito do seu descanso. Alguém tem que pagar. Se não é você, alguém, outra pessoa tem que pagar. Se você tem direito a passe livre de estudante, alguém tem que pagar. Se você tem direito de passe livre de idoso, alguém tem que pagar o seu direito. Não existe direito de graça. Lá pelo século XIX, pelo século XVIII, século XIX, começou a surgir, especialmente a partir da França, um conceito novo de direitos, direitos desvinculados dos deveres. Alguma coisa assim, olha, você tem direito simplesmente porque nasceu, você não precisa cumprir deveres. Você tem direitos. Simplesmente você nasceu. Então você tem direitos. E nós vivemos numa sociedade hoje, nós vivemos numa época em que todo mundo quer, todo mundo exige, todo mundo briga, e muita gente até mata
por causa dos seus direitos, mas ninguém quer assumir nenhum dever correspondente, só os direitos. Eu quero os meus direitos. Sim, e os deveres? Que alguém pague os meus direitos. É interessante que direitos sem deveres são privilégios. Então, isso é coisa dos antigos reis. Ou seja, a época que nós estamos vivendo hoje, que todo mundo exige os seus direitos, eu posso até imaginar agora algumas pessoas reclamando: cadê o ar-condicionado? Eu tenho direito do ar-condicionado, né? Então nós vivemos nessa época que as pessoas estão exigindo os seus direitos, mas não querem assumir suas responsabilidades. Então isso nos faz retroceder na história mais de 300 anos atrás, quando os reis tinham privilégios sem ter que cumprir com deveres. Só que a situação hoje é muito pior, porque antigamente, 300 anos atrás, quando só havia privilégios dos reis, cada cidade, estado, cada país tinha um rei com privilégios. E a cidade inteira, a nação toda, custeava os privilégios desse rei. Só que hoje, nós não temos mais um rei. Nós temos em cada cidade, em cada nação, milhares e milhões de reis, todos exigindo os seus direitos. Você percebeu? Porque agora eu quero só os meus direitos, eu não quero deveres. Antes nós tínhamos um rei e todos custeavam os privilégios dele. Agora nós temos centenas, dezenas, milhares e milhões de reis cidadãos exigindo os seus direitos. E quem é que vai pagar tudo isso agora? Quem é que vai custear esses direitos todos? Você duvida que nós retrocedemos 300 anos? Nós retrocedemos 300 anos para aquela época dos privilégios sem deveres? Então, basta você olhar a situação da nossa segurança pública. Está um caos, porque todos só querem seus direitos. E quem é que vai pagar esses direitos? Olha a situação da nossa saúde pública. São tantos e tantos e tantos privilégios, e esses privilégios custam, e alguém tem que custear, e não dá para todo mundo ter direito de tudo. Então nós estamos com a saúde pública, a segurança pública falida. Olha os estudos, olha a situação do nosso sistema de estudos. Porque todo mundo só tem seus direitos, seus direitos, seus direitos. Ninguém quer assumir suas responsabilidades. Vê o caos que nós estamos vivendo. Então, tem direitos quem tem deveres. Se você quer ter mais direitos, então você tem que assumir mais deveres. Então, agora vamos pensar em nossas famílias. Nossas famílias são um reflexo da sociedade onde nós vivemos. O que acontece na sociedade é o que acontece na família, o que acontece na família é o que acontece na sociedade. Porque nós não somos ETs, nós não somos extraterrestres. Ou seja, os membros da nossa família, o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, os cônjuges, vivem guerreando pelos seus direitos. É uma briga dentro de casa pelos seus direitos. Os filhos acham que têm o direito e exigem o seu notebook. Os filhos acham que têm direito e exigem seu smartphone. Não basta mais aquele celular de ligar e receber ligação. Não, ele tem que fazer muito mais coisa. Tem que fazer suco também, tem que fazer café, né? Tem que arrumar a cama, né? Você não, o smartphone. Você bota o smartphone em cima da cama e ele arruma a cama, né? E não basta um notebook e um smartphone, tem que ter internet.
É um direito. Os filhos acham que têm esse direito. E não é uma internet de 20 meguinha, não. É internet ilimitada para assistir todos os vídeos do YouTube. Eu não quero ler mais nada, eu só quero assistir vídeo. Não quero ler, quero assistir. E eles também acham que têm direito a um quarto exclusivo. Eu tenho direito a um quarto exclusivo. Se você, pai e mãe, não tem condições de me dar um quarto exclusivo, então vocês não deviam ter me feito. Tem alguns que chegam a esse absurdo. E eles exigem roupas caras e exigem festas, porque eles acham que têm direito. Por que eles têm direito? Porque são filhos. E os pais também acham que têm direitos e exigem seus direitos. Exigem os direitos à obediência. Eu estou falando de pais homens. Quais são os direitos dos pais homens? Obediência. Né? Eu exijo que os meus filhos me obedeçam. Eu tenho direito de ser obedecido. Eu tenho direito ao controle remoto quando eu chego 7 horas da noite, 8 horas da noite em casa. Vocês ficaram o dia todo à toa em casa assistindo televisão. Agora o controle remoto é meu direito. Eu vou assistir o que eu quero. E eu tenho direito a silêncio, porque eu trabalhei o dia inteiro, eu trabalhei a semana toda, eu estou cansado, eu tenho direito a silêncio. Eu tenho direito a sossego, não me enche o saco. Aí tenho direito também ao sofá inteiro. O sofá tem 3 lugares e os 3 são meus. Eu tenho uma nádega só. Não pode falar bunda. Eu tenho uma nádega só. Não né? pode. Nádegas. E eu vou ocupar os 3 lugares. Eu tenho direito, eu sou o homem. Fica quieta, eu sou o homem. Tá bom. As mães também acham que têm direitos. Elas exigem obediência. E quando os filhos ainda são menores, estão em casa, não estão trabalhando, ela tem direito de exigir a louça lavada e a casa arrumada. É direito das mães. Os maridos também têm direitos e eles exigem. Eu quero sexo 3 vezes por dia. Não, por semana. Exagerei, né? Tem que trabalhar, É que eu né? tenho que trabalhar, né? Mas se desse, era 3 vezes por dia. Mas 3 vezes por semana tá bom. E não reclama. Não reclama. Então, os homens acham que tem direito a sexo 3 vezes por semana. E ele tem direito a janta ser servida às 7h30 da noite. É um direito meu. Um direito. Eu vou brigar por ele, eu exijo ele. Só que as mulheres também acham que têm direitos. Elas têm direito a carinho. Elas exigem o direito à atenção, passeios, bolsas e sapatos. É os direitos que as mulheres têm. E aí a casa vive um verdadeiro caos, porque todo mundo tem direito nessa família e ninguém tem dever nenhum, só tem direito. As crianças, os adolescentes, os filhos acham que só tem direitos. E os pais estão ferrados, porque eles sabem o telefone do ECA, o telefone do Conselho Tutelar. E se você não cumprir, eles ligam para o Conselho Tutelar e falam, meu pai está me maltratando. O que foi? Ele cortou a internet. É um caso de polícia. Aí alguns ameaçam os pais. Ameaça? Ameaça os pais. Ameaça. Eu sei o número do Conselho Tutelar. Sei. Né? E a Bolsa Família é minha, não é para você usar. É verdade. Para o meu Eu tenho benefício. direito à Bolsa Família. A Bolsa Família é minha. É minha. É minha. Sou eu quem ganha a Bolsa Família. Ou salário família. Então, é um verdadeiro caos na família, porque todo mundo só tem direito, ninguém tem dever, mas cada direito equivale a um dever que vai custear aquele direito, e ninguém quer cumprir seus deveres. Os adolescentes não querem, as crianças, os filhos não querem cumprir seus deveres, porque eles nem sequer cogitam a possibilidade de ter dever. Eu não tenho dever nenhum. Mas os pais pensam a mesma coisa, os maridos a mesma coisa, e as mulheres a mesma coisa. Então Deus, para pormos em ordem a nossa vida familiar. Então hoje nós começamos essa série de mensagens baseadas nesse tema que Deus deu para a igreja nesse ano. Põe em ordem a tua vida.
Nas próximas semanas nós vamos falar especificamente, põe em ordem a tua família. Serão várias mensagens de vários aspectos dentro da família. Então, que coisa, né? Que caos. Que coisa triste. Quando eu vi isso, eu fiquei assim espantada. Por quê? Porque nós ouvimos muitas famílias, muitos filhos, muitos pais. E nos últimos tempos, esses são os clamores. Né? A rebeldia, ela se estabelece nas casas, nas famílias, dentro dos lares. E por muito tempo, queridos, houve uma exigência dos pais que a igreja é que tinha a responsabilidade de pôr em ordem. Que quando entra um pai aqui, a igreja ensina e educa esse pai. Quando entra uma mãe aqui, a igreja é quem faz. Quando entra um filho, a igreja tem o dever também de alcançar. Isso está certo. A igreja tem que fazer seu papel. Mas hoje nós queremos ordenar uma coisa aqui. O primeiro lugar onde seu filho cresce, gasta mais tempo é na família. Onde você cresceu como filho também foi na família. Onde você passa mais tempo e onde se revela a verdade, a verdadeira identidade sua e minha, é lá em casa. É na família. Então, hoje nós estamos tendo muitas pessoas com máscaras. Que dentro da igreja tem toda uma postura, mas dentro de casa tem muita dificuldade de ser um adorador verdadeiro. Então, nós queremos começar hoje pensando em adoração. Pensando que o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. E essa adoração, ela não é vir aqui cantar louvores. É ter um estilo de vida que agrade o Senhor, sendo uma pessoa só, verdadeiramente, em qualquer lugar que você está. É uma questão de caráter. De caráter. Quando nós estamos verdadeiramente em Cristo, nós temos uma expressão diferente. Nós temos uma adoração diferente. Começa na adoração. Começa no reconhecimento de quem Deus é. E quem nós somos em Deus. Então, nós queremos pensar hoje, queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 6. E que você sondasse hoje, você pai, você mãe, você filhos. Muitos assuntos que nós vamos falar aqui, isso aqui é só para o pai, mas os filhos têm que ouvir. Isso aqui é só para a mãe, os filhos precisam saber. E o contrário também, isso aqui é só para os filhos. E os pais têm que ouvir, a família toda precisa. Né? Se você é pai hoje, um dia você foi filho. E continua sendo filho do pai. Talvez o pai ainda não está mais em vida. Mas você tem um pai celeste. Você tem autoridades para honrar e respeitar. Que são seus pais espirituais também. Então hoje nós queremos convidar você, igreja, para entrar nesses dias reconhecendo onde está a desordem na minha casa. Qual é a desordem na minha adoração? Por que Deus, que essa vida genuína em Deus não está fazendo efeito dentro da minha casa? E às vezes faz em um, em outro, e num terceiro não tem efeito. Então hoje nós não estamos aqui para dizer, olha, é assim na sua casa. Porque cada casa tem o seu ritmo. E é você que vai pôr em ordem a sua casa. Porque o Senhor está derramando sobre você um poder de reino. Amém? Às vezes, quando a gente fala um assunto assim de muita responsabilidade, a igreja fica quieta. E ela recua. E até assusta um pouco. Mas, de verdade, nós temos que vir para fora, reconhecendo, é verdade, isso está aqui. E eu me enfrento qualquer situação para pôr minha casa em ordem. Então, nós queremos convidar você a essa disposição agora. Você está disposto? Amém? Então, manifesta com uma das suas mãos. Eu quero ver aqui, porque nós temos que ter atos de ordem nesta casa. Então, eu vou perguntar de novo. Você está disposto a pôr em ordem a sua vida, a sua casa? Amém. Glória a Deus. Então, vamos ver aqui. Nós vamos ver aqui um texto. E a pessoa principal aqui, personagem, é Davi. Davi foi um dos adoradores excelentes em Deus. Teve uma casa ora ordenada e ora desordenada. E nós queremos, mas foi o adorador. Nem todo o adorador tem sua vida completa ou perfeita.
Mas naquele lugar onde um verdadeiro adorador tem uma limitação, Deus entra para fazer milagre. Tá? Então já quero começar dizendo, onde você não dá conta, onde você está limitado, onde você não puder, tem alguém que vai fazer por você. Amém? Não precisa assustar nem temer, porque quando Deus chama, Ele te capacita. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver aqui as limitações e os poderes. Aqui quando Davi se preocupou como rei, de trazer, rei e sacerdote, de trazer a arca da presença do Senhor para sua casa. Tá? Olha isso. De novo Davi, 2 Samuel capítulo 6, tá? De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, aos sons de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E eu quero que você observe isso daqui. Vou parar um pouquinho aqui na leitura, depois nós vamos continuar. Primeiro, a disposição de Davi, mesmo tendo dificuldade em trazer a presença de Deus, teve medo e dificuldades, mas mudou, ficou disponível para mudar, mas não desistir daquilo que era necessário, a presença de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus. E agora, algo que aconteceu quando ele deixa essa arca da presença de Deus na casa de Obed-edom. E o que acontece com a família dele? A arca do Senhor ficou na casa de quem? De Obed-edom. Ficou na casa de uma família. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E o Senhor fez o quê? Abençoou quem? A família. Só alguém da família? Toda a família. O Senhor, e você vai dizer comigo, o Senhor abençoou toda a família. E continuamos. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou, pôs em ordem, executou, reinou neste lugar, que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, e eu quero que você preste atenção nisso aqui, quando a Davi vem com toda aquela festa, com todo o povo, com todas as músicas, com todo o sacrifício e culto, trazendo a arca da presença com grande alegria e gozo, olha o que aconteceu. Aconteceu que, entrando
a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela a esposa de Davi. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Quero dar uma paradinha aqui. Ali, depois de chegar a arca, o rei abençoa e dá um alimento, dá uma comida especial a todos aqueles que estavam ali. E aqui tem um destaque: tinha homens e mulheres. E onde estava Mical? Em casa. Mical não estava na festa. Mical não estava esperando a arca. Mical não se deleitou no gozo e no prazer de ter o Senhor, a glória do Senhor se manifestando e chegando para ela e para sua casa, e o rei naquela celebração. Mical estava em casa. E depois de abençoar o povo, cada um volta para sua casa. E voltando Davi para casa, para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu em seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Olha o coração dela. Às vezes a gente até está em casa, mas o coração está voltado ao Senhor. Mas o coração de Mical não estava. Não se manifestou em glória, em honra e em louvor. E ela critica o marido. Critica a adoração do marido. Ela critica a adoração ao Senhor. E olha, você pode pensar como fica esta casa. Toda a alegria de Davi. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai. Ela era filha de Saul. Ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, celebrarei. Você pode dizer isso comigo? Perante o Senhor, celebrarei. E me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Que triste, hein? Que triste. E, queridos, essa é uma... O vento está soprando aqui. Esta é uma realidade desta palavra aqui. Mas muitas vezes nós estamos vivendo isso dentro das nossas famílias. Quando a adoração ou a glória do Senhor se manifesta para uns, e outros entram em crítica, em divisão no lar. E outros entram para julgar ou para fazer algo contrário. Liga aqui para mim. E nós estamos preocupados com isso. E o Espírito nos deu essa palavra pensando em você. Porque essa palavra não é para alguém que não está aqui, é para alguém que está aqui. Pensando em mim, pensando em nós. Os adoradores que adoram em espírito e em verdade, eles têm um comportamento diferente daqueles que não adoram. E o Senhor está procurando adoradores assim. Pode projetar aqui os slides para a gente ler juntos. E o Senhor está procurando adorador assim. Essa palavra de família, de bênção, é para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que procuram o Senhor. E nessa primeira parte ali, João 4:24, eu quero que você leia comigo. Vamos ler em alto e bom som? Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem
em espírito e em verdade. E eu sei que isso chega ao seu coração. Se nós temos que adorar em espírito, vai partir de dentro para fora. O nosso espírito é o lugar onde o Espírito Santo do Senhor ministra. A adoração a Deus, reconhecimento a Deus, a glória ao Senhor é ministrada no nosso espírito, e o nosso espírito é que projeta essa glória. A adoração genuína, ela é espontânea. Ela não é forçada. Ela não precisa de uma motivação extra ou externa para vir. Ela está estabelecida no interior de cada um dos membros da família. E se ela não estiver, queridos, esta é a hora da verdade. Precisa estabelecer. Porque às vezes está fazendo tudo, alguém procurando edificar esta casa. Querendo arrumar, fazer, e tem alguém dentro da família que está entrando contrariando o propósito de Deus, o altar da casa, a adoração da família, a adoração. Então, quando chega aqui na igreja, é lindo mesmo. Porque não é aqui que está o problema. O problema está lá. E aí, então, a gente pega essa máscara e fica aqui lindo, maravilhoso, cantando e louvando, e servindo e fazendo, mas lá dentro de casa a gente não vê o brilho da glória de Deus. Não deixa manifestar esse brilho. A gente não reina neste lugar. Então, falta a verdade. Falta a verdade. É preciso espírito e verdade. Espírito e verdade. Uma das armaduras de Deus é o cinturão da verdade. É o cinturão da verdade. E às vezes nós nos despreocupamos com ele. E inibimos aqueles que estão em verdadeira adoração dentro de casa. E saímos de qualquer jeito para este lugar. Então nós matamos a adoração. Nós matamos o altar dentro de casa, nós dividimos. Quem adora é espontâneo. Não tem jeito de ser um adorador sem ter exposição pública. Se você é um adorador de verdade, pode crer que se não veio para fora ainda, publicamente não se expôs, você vai se expor. Porque é um sintoma, faz parte. A liberação da adoração e do louvor, ela vem para fora. Porque é o Espírito de Deus que ministra dentro, faz vir essa adoração. E não estou falando só de cantos e dança. Estou falando de uma expressão, de falar de Deus, de colocar as coisas no lugar, de querer o melhor, de querer essa presença de Deus, de querer experimentar os dons, de querer experimentar os ministérios, de querer Deus mais e mais, de gastar tempo, de ter intimidade, de desejar o pai que os filhos tenham, que a esposa tenha. E os outros da família também desejam que todos experimentem. Então, ela vem de dentro, ela é espontânea e ela expressa. Então, toda ação vai provocar uma reação. Toda ação. Tá? Então, o que você fizer, pode esperar que vai ter uma reação. E nem sempre é a melhor reação. Nem sempre. Mas também tem a boa reação. Nós temos que ter ações, querido. Nós temos que agir dentro de casa. Nós temos que liberar isso dentro de casa. Nós temos que ser nas nossas famílias, tá? E aí o que tem que ser feito? Expressar é trazer para fora o que está no seu espírito. Às vezes alguém na casa tem um dom e ela esconde o dom. Ou ela só deixa liberar aqui na igreja. Ou só deixa liberar quando está junto com os jovens, os filhos. E os pais em casa estão dizendo, mas por que em casa não é assim? Mas o contrário também é verdadeiro. Então, existe algo que nós precisamos estar prestando atenção agora. Tá? E quando vem o julgamento, que é o próximo slide. Quando vem o julgamento, vai ter um julgamento. Julgamento das suas ações. Primeira situação de Davi ali naquela adoração genuína, tira a sua roupa de rei, tira a sua coroa de rei. Né? A palavra diz que eles estavam vestidos de linho fino. Todos os levitas, os músicos, os adoradores que estavam trazendo a arca. E Davi estava com a sua roupa real. Mas quando ele entra para a adoração, o que acontece com Davi?
Ele tira esses acessórios de rei. E ele é um simples homem, humilhado na presença do Senhor, reconhecendo a majestade, reconhecendo a glória de Deus, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo que a glória do Senhor está voltando para aquele povo, que agora a manifestação da presença de Deus é o desejo do coração de Davi. E eu quero perguntar para você, você tem esse desejo? De que a glória de Deus entre na sua vida, entre na sua casa, entre nos seus caminhos e manifeste na sua casa? Então, deixe o medo de se expor. Deixe a reputação. Deixe de longe, para longe o julgamento, as vergonhas e os medos. Porque não tem outro jeito para você ser o adorador que você deseja, que o Pai quer. Há exposição e julgamento. E julgamento. Alguém vai te julgar. Às vezes não está dentro de casa, mas está fora dela. E muitas vezes dentro das nossas famílias, dos nossos queridos, dos nossos parentes. Quando nós começamos a mudar, queridos, as pessoas nos desconhecem. E tem razão. Tem razão. Se você começa a mudar dentro da sua casa, dentro da sua família, vai haver um levante de alguém. Alguém vai começar a dizer o que está acontecendo. E muitos não vão aceitar, sabe? Porque você era conivente com a vida daqueles que viviam em desordem. E você começa a colocar ordem em casa, você é incomodado. Mas eu quero te voltar lá. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai como? Agora está muito tímido. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai como? Em espírito e em verdade. Não negue a sua adoração. Estabeleça que você é um adorador. Declare ao mundo quem você é. Declare à sua família quem você é. Declare, pai, o desejo do seu coração para o seu filho. Filho, o desejo do seu coração para o pai. A mãe, todos. Nós temos que entrar, quarta-feira o Maurício falou sobre realinhamento. Nós temos que entrar no alinhamento na família. Nós temos que concordar dentro da nossa casa, senão vai ser uma divisão. E quando nós dividimos, aí tem problema. Porque a casa dividida, ela não resiste no dia que o inimigo se levanta. Tá? Essa palavra está ficando clara? Chega ao seu coração? Amém? Ok. Então... Estou dizendo que eu tenho direito de sentar. Tem direito de sentar. Isso mesmo. Então, queridos, olha aqui. Eu quero que você leia comigo ali os pontos até o final. Vamos ler juntos? O que acontece no julgamento? Mical? Segundo? Terceiro? Quarto? Quinto? Olha isso. Foi isso que aconteceu na casa de Davi. Que coisa triste. Você sabe, às vezes nós lidamos com a adoração de qualquer jeito. Nós não acreditamos que a adoração é um poder que move o mundo espiritual e o céu. Nós não acreditamos. E que quando nós olhamos para a adoração de um jeito crítico, ou se eu não entendi, eu não chego perto para ver o que é. Eu já saio com o meu preconceito, ou com o meu olhar humano, daquilo que Deus está estabelecendo naquela casa, naquela pessoa, naquelas vidas, na igreja, ou em qualquer lugar. Nós geramos esse aí, ó. Isso aconteceu. Mical era uma mulher amargurada, frustrada, uma mulher crítica, uma mulher que não teve relacionamento com Deus. E o seu pai também, Saul. Então a nossa família, ela traz algo que nós precisamos mudar. Precisamos mudar e só se muda com a verdade. Erga um altar. Olha bem, filhos que rebelam a ordem dos pais. Opa, já passou para frente? Está lá no julgamento ainda. Volta para lá, ainda estou lá. Espera aí. Então eu vou falar de Mical. Mical,
toda essa situação, Mical não teve filhos por causa disso, sabia? Ela gerou algo de morte nela. Quando dentro da nossa casa nós temos esse espírito crítico na adoração, no tempo com Deus, no lugar onde Deus ministra, lá dentro da nossa casa, nós geramos em nós mesmos a morte espiritual. Tem pessoas que não estão experimentando o mover de Deus na hora que todo o povo está indo em mover, porque mataram em si mesmas este poder de liberdade de expressão, de adoração. E não foi aqui, foi lá em casa. Levou para casa algo de crítica, de julgamento, de maldição, e atraiu maldição para si mesmas. Então, esta palavra, ela vem com esse poder. É muito sério o altar de Deus. E você, dentro de você, tem um altar. Este altar é um altar de adoração. Você levantou esse altar na hora que você quis Jesus. O que você coloca neste altar para ser ofertado a Deus tem que ser em espírito e em verdade. Tem pessoas que não se dão em lugar nenhum, em igreja nenhuma, em altar nenhum, porque já mataram em si mesmo o poder de gerar vidas e de adorar. Geraram em si mesmo essa esterilidade espiritual. Talvez até estão gerando filhos do ventre, mas não geram filhos espirituais para a glória de Deus. Porque usaram a adoração de má fé, olharam para altares e para adoradores e lançaram as suas palavras de morte. E aquilo que se lança num adorador não tem poder sobre ele. Tem poder sobre aquele que lança. Então, queridos, isso é uma realidade. O altar é muito sério. Mas tem uma coisa, se você morreu, se houve esterilidade em você, existe uma esperança. Infelizmente, Mical não voltou para essa esperança. Mas você, se tem algo de morte, ou algo que aconteceu, ou algo da sua ignorância, e que o Senhor está falando contigo, nós queremos cancelar isso em nome de Jesus na sua vida. Todo espírito de morte está destruído em nome de Jesus. Porque nós estamos para gerar vidas, querido. Tá? Agora nós vamos para o próximo. Agora sim. Adoração genuína traz vida à família. Tá? Traz vida à família. E eu estou chamando você para quê? Para pôr em ordem a sua casa. Põe em ordem a sua casa. Pais que não ordena, gera filhos sem caráter. Tudo isso que foi falado aqui, esse caos que o pastor colocou, que o Maurício lançou aqui e colocou. Tá? Se você, pai e mãe, está lá na sua casa, você tem uma responsabilidade. Você não tem só o privilégio de ser pai, de ser mãe ou de ser filhos. Tem que ordenar. Tem que colocar as coisas no lugar. É preciso. Pais que não ordenam, gera filhos sem caráter. O que é caráter, né? O que é caráter? Amor, você vai falar? O que é caráter? Não, credo. Pensei que ele fosse falar, né? Mas o caráter, olha, caráter vem de características, né? Nós nascemos com essas características. Deus nos gerou com as características dele. Aí você ouve, fulano é sem caráter. Ou fulano é mau caráter. Mas fulano é bom caráter. São as características da nossa identidade, de quem somos. E aí, o cara que é bom caráter, a pessoa que é bom caráter, tem uma evidência muito clara. Ela é a mesma na frente e atrás, nas costas. Uhum. Quando você está de frente com ela, ela é esta pessoa. Mas quando ela está nas suas costas, ela continua a mesma pessoa. Ela não usa máscaras. Se ela está no ambiente, ela é assim. Mas se ela vai para o outro, ela é a mesma coisa. Ela é autêntica. Ela é verdadeira. Por isso que os adoradores que o Pai procura, adoram o Pai em espírito e em verdade. Agora nós fomos desmistificados, nós fomos contaminados pelo pecado e pela a bagunça da nossa vida.
Então nós precisamos ordenar isso. O que é que me impede de ser autêntico, de ser verdadeiro? E dentro de casa aparece. Aí começa essa família desordenada. Filhos se rebelam à ordem dos pais e perdem as suas identidades. A família chega na igreja de máscara. Filhos perfeitos na igreja, terríveis em casa. Nós estamos recebendo muito isso. Muito. E eu quero compartilhar com você algo assim terrível. De filhos que julgam pais, que não agradecem, desrespeito, só cobra. E estou falando dos nossos, não estou falando distante não, porque nós temos que falar da nossa casa. Tá? Desrespeito, só cobra. E é hora de pôr a casa em ordem. É hora de pôr a casa em ordem. Queridos, esses tempos atrás, nós viajamos, né? Se vocês fizemos uma viagem com os pais do Maurício, e nós paramos numa casa, num lugar. E olha, aqueles pais, nós ficamos tão bem recebidos, né? Foi uma bênção. Nós paramos em algumas casas, ele já está aí, não falo o nome. Foi muito interessante. E as pessoas cuidaram de nós com muita. Mas teve uma coisa. Os filhos adolescentes não cumprimentavam as pessoas que chegavam na casa. Os filhos não participavam com os pais. Eu fiquei chocada. De verdade, fiquei chocada. Porque tem uma coisa que nós precisamos ver, é ver as coisas como é. Isso aqui não é para crítica, para matar, não. São pessoas queridas, queridas mesmo. E vou te dizer, o problema não era os pais. Sabe o que era? Essa onda de libertinagem que está sobre os jovens adolescentes. O adolescente tem uma característica de formar grupo. É próprio dessa idade. De ser aceito no grupo. Quem já foi sabe, não é? Às vezes larga a sua própria vontade para se inserir num grupo. Então é uma hora muito frágil na sua identidade. Então, pai, mãe, você tem que ficar de olho. Você tem que ordenar isso. E aí, o que acontece? Eles deixam o conselho dos pais e começa a rejeitar a família. Quando a família passa por uma dificuldade, esses filhos não querem participar, escolhem errado. Porque quando está criança, o pai pega pela mão e leva para lá. Quando chega na adolescência, entra uma coisa, porque está mudando tudo, está mexendo com a sua identidade, viu, adolescente? E você sabe disso, já é ensinado isso aqui bastante, eu quero só testificar aqui no altar. E você começa a ter vontade, ter gosto, o corpo começa a mudar, começa a ter voz também, porque os pais começam a permitir, e está certo, eles precisam permitir. A participação desses filhos agora de uma forma diferente. Mas aí eles começam a se achar reis. E esse é um problema sério. E aí começa a olhar para os mais velhos como se eles soubessem tudo, não precisa mais. Isso é uma característica de adolescente que não está na Bíblia. Não está. Porque José, quando foi, era um adolescente, quando foi para Deus. Era um adolescente, quando foi preso, quando foi escravo, era um adolescente. Daniel era um adolescente. Davi, nós falamos aqui agora, era quem? Quando estava lá cuidando das ovelhas e foi lutar com Golias? Um adolescente. Não existe na Bíblia o quadro da adolescência com esta rebeldia. Aqueles que estão em Cristo frutificam o bom fruto, adolescente. Não cabe essa rebeldia. Não é de Deus esse desprezo aos pais. Não é do Senhor esse desprezo ao mais velho, que você entra numa casa e não cumprimenta aquela pessoa que está ali. Agora o pastor vai falar. As meninas chegam na adolescência com a síndrome da princesa da Disney. O papai e a mamãe criou ela princesinha, 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 e ela vai crescendo achando que é princesinha mesmo. E aí, quando ela é adolescente, 13, 14, 15, 16 anos, ela acha que pode, ela é a princesa, né? E aí a mãe
é escrava, o pai é o bobo da corte, né? Todos os outros estão lá para fazer as vontades da princesinha. E o menino cresce com a síndrome de homem de ferro, né? Eu sou, eu posso, eu consigo. Né? Já assistiu o filme, né? O Homem de Ferro. Eu sou rico, não é, né? Mas eu sou rico, eu posso, eu tenho dinheiro, meu pai tem que pagar, minha mãe tem que pagar, e eu tenho poder. O meu tempo era He-Man, né? Eu tenho a força. Né? Agora não, eu tenho dinheiro, meus pais têm. É mesmo, porque o adolescente começa a ter músculos, né? Assim, mais de homem. Então eles começam a ter força mesmo, né? E quando pega uma brincadeira com o pai está mais fraco que ele. Né? Lá em casa já estamos nessa fase. Eu tinha 2 filhos, quando chegaram na fase de 12, 13 anos, começaram a ficar mais fortes que eu queria sair no braço comigo. Aí eu falei, chega, para. Não, eu não dou conta. Nossos filhos não tiveram essa rebeldia. Os hominhos de ferro. Né? A gente está falando da força fisicamente, porque existe isso. Né? O pai, os filhos jovens com força física e os pais vão, né, diminuindo a sua força. E você que tem filho adolescente, filho jovem, sabe que passou por isso. Nós não estamos falando dessa força. Nós estamos falando aqui dessa força maligna que entrou para a casa dos adolescentes crentes. Isso é um espírito de rebeldia e de divisão na casa, adolescente. Você não pode aceitar. Adolescentes que dormem até meio-dia. Não ajuda a sua família. Só direitos. Só privilégios. Adolescentes que acham que tem que ter uma festa de 15 anos do jeito dos sonhos. Não importa com a economia dos pais. E com aquilo que o pai trabalha de dia e de noite para sustentar. Adolescentes abusados que acham que porque o colega teve uma festa assim, ele também tem que ter. Tá? Por quê? Porque ficaram em grupo, na roda dos escarnecedores, né? Então vocês se juntem, falem coisas abençoadas. Escolha as coisas abençoadas. Fala do seu pai, fala da sua mãe. Adolescentes que têm vergonha da família, que têm vergonha dos pais, que sustenta todo dia cada um deles, que ora de dia e de noite, enquanto você sai para a sua escola e quer ter que você seja um bom profissional, prepara uma faculdade para você, e não há gratidão. Não há palavra de gratidão. Eu sei também de adolescentes nossos aqui que são muito gratos e que têm honrado pai e mãe. Que têm honrado. Mas eu estou dizendo desta onda de alguns e vários, não é só um que nós ouvimos assim. Ou que nós vemos, não precisa ninguém vir dizer, que está honrando mais a turma lá fora do que os pais. Que estão agora criticando a adoração dos pais, o jeito como os pais adoram. Ou como os pais servem, ou como os pais fazem. E aí tem vergonha. Tá? Nós temos, aqui mesmo nós vemos, líderes, pastores, adolescentes passam como se nem viu aquele que ora por você e se sustenta espiritualmente. Líderes de adolescentes, líderes de adolescentes que vão lá ensinando adolescentes a entrar pisando duro. Estou falando alguma mentira? Não estou. Então, queridos, é isso que divide a família. A responsabilidade, uma coisa é você ser criança, outra coisa é você ser adolescente. Saiba você, adolescente, que a palavra do seu pai, a palavra da sua mãe crente, porque às vezes um não é crente e dá uma palavra contrária. Esta é a palavra do céu. Esta é a palavra de Deus para você. Nós estamos ensinando aqui na igreja que adolescente não namora. E a gente diz por quê, não é? Mas a chave disso são os pais. Nós ensinamos o que a Bíblia mostra. Nós ensinamos aqui o que Deus está falando para a igreja e para esse tempo. Porque adolescente não tem ainda a maturidade para relacionamentos. Nem a lei aprova o namoro do adolescente. E os riscos, porque os seus hormônios estão saltando para fora, desejando sexualmente. Se você for para o namoro, você põe a perder a sua santidade. Espere o tempo certo. Honre seu pai e sua mãe com seu corpo, com a sua santidade a Deus. Porque o Senhor te abençoa. O Senhor abençoa a sua família, a sua descendência, a sua casa.
Existe uma palavra do Senhor que diz assim que a iniquidade dos pais visita os filhos. Pode visitar se os pais não anular, desfazer isso. Mas a iniquidade dos filhos visita os pais? Visita? Não visita. Sabe por quê? Porque o pecado seu é seu, não é do seu pai. O pecado do adolescente, do filho, não é do pai. O pai ensinou, o pai direcionou, o pai falou, o pai levou para a igreja, o pai ensinou a Bíblia, ou levou onde alguém ensina, porque às vezes o pai não tem todo o conhecimento, aí indica alguém, um líder, um pastor, um grupo, um metanoia, né, Letícia? Ou outros. E esta pessoa pisa neste lugar, desprezando, é o pecado dos pais? É o pecado de quem? Deles mesmos. E o Senhor vai fazer vista cega? Não, era só um adolescente. Existem promessas para quem honra pai e mãe. E uma das coisas é viver muito tempo sobre a face da terra. Tá? Tem pessoas colhendo algo de morte, gerando algo de morte dentro de si, porque se acha jovem demais, para largar os privilégios e pegar os deveres da palavra de Deus e viver essa palavra. Estão desonrando pai e mãe declaradamente e acha que esta palavra do altar não é de Deus, que é coisa de gente velha. E eu estou dizendo, Deus está falando com você hoje, viu, jovem e adolescente? Escolha as coisas de Deus, porque você vai amargar dores. Olha, é muito triste um pai ter que chorar por um filho dentro de um gabinete pastoral, porque ensinou e este filho não honrou. E adolescente não é como criança, por isso que eu estou pegando bem forte aqui com os adolescentes, porque é nessa hora que vem essa coisa difícil. Nós também fomos adolescentes e nós sabemos muito bem o que é isso. Nosso tempo também tinha todas essas novidades de vida que vocês têm hoje. Cada um na sua medida. E nós fomos tentados com as mesmas tentações. Com as mesmas tentações. Então nós estamos falando daquilo que vivemos. Não é não, pais? É isso. Então hoje, essa palavra é para você, adolescente, para você jovem. Honra seu pai e sua mãe. Não seja uma Mical, desonrando aquilo que o Senhor te deu. Mas também se você tem, eu estou me lembrando na minha adolescência, fiz isso com meu pai, com minha mãe. Ou estou passando por esse lugar aqui. Leve isso diante do Senhor. Traga isso à luz para ser desligado. Viu, pai? Viu, mãe? E você que é adulto. Você que é jovem, já adulto. Faça isso. Você que está construindo sua família. Não leve isso para dentro da sua casa. Tenha coragem de romper com aquilo que não é de Deus. Tenha coragem. Mas hoje nós queremos liberar esta palavra. Esta palavra para você, filho, para você adolescente, para você jovem e para você pai. Não permita a desordem dentro da sua casa. Você é um rei. Você é uma rainha. Você é chamado para ordenar. E você jovem, que os pais não estão aqui, ordene você na sua vida. Veja o que há de você de rebeldia, porque tem pessoas que crescem e a adolescência ainda está impregnada nas costas. Já tem 30, 40 anos e continua como adolescente. Achando que só tem privilégios. Sabe, nós não podemos permitir. Não é porque você sofreu no passado que seus filhos têm direito a todos os privilégios. Privilégios têm um mérito. Privilégio tem um mérito. Tem um mérito. É claro para vocês? Né? Nós pensamos uma palavra dura hoje. Nós não gostamos de fazer isso, mas é isso que o Senhor está ministrando. As casas, as famílias, os lares estão em desordem. Os maiores reis, quem está sentindo maior autoridade nas casas, são os filhos, até criança.
Então você é pai, você é mãe, põe ordem na casa. Põe ordem na sua casa. Se posicione diante do Senhor, tá bom? Então, faça um exercício de gratidão. Se você não agradeceu nunca, seu pai e sua mãe, agradeça hoje. Se você nunca orou pelo seu pai e sua mãe, e ela ora de dia e de noite por você, você não acha que tem algo errado? Se você nunca olhou a mesa que a sua mãe pôs, com aquela comida, que é o que ela tem, e que o pai trouxe, e não deu graças a Deus, e não deu graças àqueles que proveram, você está em pecado. Você está em desordem, você está desalinhado com aquilo que Deus te deu. Se você receber um presente, às vezes o presente é no dia do aniversário, queridos. Os pais dão, os filhos não agradecem. Exibe o presente para os amigos e não agradece os pais. Isso é um absurdo. É uma rebeldia tremenda. Mas querem se dar bem e ser abençoados por Deus. Se vocês não aceitam a bênção da família que tem, quem escolheu seu pai e sua mãe para você foi Deus. Por isso que desonra a Deus quando você desonra o pai e a mãe. Porque Ele fez o melhor que você podia. O melhor que você podia. Você tem que fazer o melhor que você podia, porque Ele deu para você o melhor que você precisa. Troquei aí as coisas, né? O que você precisa. Se seu pai é duro, é porque você precisa de um pai duro. Lá na frente você vai agradecer. Lá na frente você vai louvar a Deus, porque o seu pai foi duro, porque sua mãe deu muitas chicotadas em você, porque ela disse é para cá, ou sua mãe ali. Perdoa se você tem mágoa e se posicione, porque o Senhor quer fazer uma coisa nova. Amém? Está disposto? Está disposta? Tá bom? Nós estamos chegando ao final. Você tem uma coisa para colocar? E aqui esse texto, olha esse texto. Esta é a hora. E aí eu quero que você leia comigo. Você pode ficar de pé para a gente ler esse texto bíblico aqui. João 4:23. O contexto dessa palavra é Jesus falando com a mulher samaritana. Uma mulher que tinha uma família em desordem. Uma casa em desordem. E você vai dizer comigo assim, bem forte, bem alto, compreendendo essa palavra. Vamos lá? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. amém? Glória a Deus. Então, é isso que nós queremos falar com você hoje. E nós queremos orar por você. Pai, por você, filho. Nós queremos orar por você e declarar a vontade de Deus na sua vida. Você sabe que quando a gente libera palavras para a família, quando a gente prega, anuncia, ensina a família, o terreno fértil, o pastor Ademir abriu falando disso. O terreno fértil é a sua vida, é a sua casa. Tá? Nós entregamos aqui para você uma boa semente. Essa é uma semente genuína. Essa é uma semente de qualidade. Que dentro de casa se ergue um altar de adoração ao Senhor com um só coração. Um só coração do pai, um só coração dos filhos, um só coração da mãe. Um só coração no Senhor. E eu quero ainda dizer, família de origem são parentes. Família que nós estamos dizendo aqui é pai, mãe e filhos. Lá na casa do seu pai é ele que vai governar. Mas na sua casa é você que governa. Amém? Então agora você vai fechar os seus olhos. E você vai pensar nisso aí. Deus, eu entendo essa palavra, eu concebo essa palavra. Nós estamos entrando hoje numa série de mensagens para organizar a nossa família. E eu sou um pai. Eu sou uma mãe. Eu sou um filho.
E em especial, eu sou uma adolescente. Eu ainda não cheguei à minha maturidade. Eu sou um jovem. Eu ainda não cheguei à minha maturidade. Eu ainda não cheguei à minha consciência plena do que é a vida. E eu tenho andado em desordem com a tua palavra, pois vejo hoje que desonra o pai e mãe, que desonra a minha posição de rei, que desonra a minha posição de sacerdote. Não tenho ordenado a minha casa, nesta e nesta e nesta área, ou em todas as áreas, ou em toda a minha vida eu não ordenei a minha casa. Estou fazendo a má colheita hoje. Filhos que casaram mal, netos em desordem, filhos rebeldes, parentes invadindo as casas das famílias em crítica, julgando a adoração do altar de dentro das nossas casas. E eu nunca me posicionei, Deus. Eu nunca pus para fora as maldições, as palavras de maldições que foram lançadas sobre a minha casa e sobre a minha vida ou sobre os meus filhos. Mas hoje, Senhor, o Senhor está falando comigo. O Senhor aprovou liberar esta palavra poderosa sobre a minha vida. E eu quero recebê-la hoje, dizendo: Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso do Senhor. E eu preciso liberar as palavras de verdade que estão estabelecidas no meu espírito. Porque vivi mascarada e mentirosamente uma vida contigo. Dentro de casa não honro aqueles que me abençoam. E na igreja quero ocupar os primeiros lugares. Sou perfeita, Senhor. Faço um ministério. Vou trazendo o serviço do Senhor, canto e adoro. Mas dentro de casa não tenho honrado a família que o Senhor me deu. Senhor, me perdoa, porque eu sou um agente de divisão na minha casa. Senhor, me perdoa, porque eu sou um agente de divisão na minha casa. Ou eu fui um agente de divisão na casa do meu pai. Eu fui um agente de divisão na casa da minha mãe. Eu fui um agente de desalinhamento no caminho que estou tomando, Senhor. Eu vivo por sentimentos, por alma, e não pelo Espírito. Me perdoa, Deus. Me perdoa. Me perdoa, Deus. Me perdoa. E queridos, com essa consciência que você está aí, você sai do seu lugar e vem aqui diante do altar do Senhor. Com essa consciência, com aquilo que você orou, com a sua disposição de coração, vem aqui na frente. Você é filho, você é pai. O verdadeiro adorador se expõe publicamente. O verdadeiro adorador é espontâneo. O verdadeiro adorador se lança publicamente declarando: eu sou um adorador. Você vem aqui para dizer isso: eu sou um adorador. Se não fui até hoje, agora eu sou um adorador. Eu não entrego a minha casa, eu não entrego a minha família, eu não entrego a qualquer um, mas eu coloco na presença do Deus Todo-Poderoso. E como rei e sacerdote neste lugar, eu lanço fora o espírito de crítica, a adoração alheia e aquilo que é de morte, que possa ter ficado em mim, Deus. Eu cancelo o seu poder agora. E em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Destruímos toda altivez, toda argumentação, toda maldição, todo levante maligno de rebeldia. E quero dar uma ordem aos espíritos de rebeldia que se manifestam nos adolescentes. Em nome de Jesus, você vai deixar esta vida hoje. Você vai sair com o seu lixo de desobediência.
Você vai sair com o seu lixo de rebeldia. Você vai sair com a sua maldição sobre essa faixa etária. Porque em santidade nós apresentamos os nossos filhos diante do Senhor. Eles são assim lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E nós não seremos envergonhados pelos nossos filhos. Abençoamos cada criança, cada criança, cada criança, cada criança. Porque vão entrar na adolescência abençoado pela graça e o poder do Senhor. Abençoamos, Deus, hoje cada autoridade que se apropria hoje do poder de rei e sacerdote. E cancelamos o poder de divisão em nome de Jesus. E declaramos um altar novo sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada família. Rebaxê, cantaramana, chorabababa. Toda adoração, toda adoração, toda adoração liberada por cada vida neste lugar pertence ao único Senhor Todo-Poderoso, justo Senhor de toda a casa. E cancelamos o poder de maldição e de crítica, de julgamento à adoração. E já amarramos, amordaçamos e cancelamos o poder da morte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós apresentamos aqui, Senhor, diante de Ti e diante do Teu altar, a vida de cada pessoa que está aqui na frente. Cada pessoa que abriu o seu coração para receber a Tua palavra. A Tua palavra é a semente que foi semeada. E o coração de cada um é o terreno onde essa palavra foi lançada. E cada um que abriu a porteira do seu terreno e deixou a palavra entrar e ser semeada, esta palavra irá frutificar, ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer e ela vai dar frutos. E todos os pais, homens que estão aqui, que receberam e entenderam a Tua palavra, vão ser homens, pais, segundo a Tua vontade. E todas as mulheres, todas as mães que estão aqui e abriram seu coração para receber Tua palavra como semente, vão ser mães, segundo a Tua vontade. E todos os filhos que estão aqui e ouviram a Tua palavra e abriram o coração e receberam a Tua palavra como semente, esses filhos serão filhos segundo a Tua vontade. A vontade humana está derrotada neste instante. A vontade humana foi conquistada pela vontade de Deus. O plano do homem sucumbiu diante do plano de Deus e a autoridade de Deus. E nós dizemos em nome de Jesus, estas famílias refletirão para toda a comunidade ao redor como é uma família na vontade de Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Queridos, vocês vão olhar aqui e eu vou dizer algo. Esses dias de carnaval, é um tempo quando é liberado o inferno sobre o nosso povo, nossas famílias. E você tem que ficar na torre de vigia pela sua casa. Amém? Nós como igreja não saímos nesse período, porque nós não podemos entregar a nossa cidade, as nossas casas, a igreja não pode sair, deixar livre toda a sociedade e o inimigo entrando e saindo das casas. Nós temos que estar a postos, pisando a terra, porque onde você pisa, você é luz, né? Onde você pisa, as trevas têm que sair. E se você não pisar nessa cidade nesses dias, as trevas não saem. Então
Então nós não estamos aqui porque nós não queríamos fazer no retiro e tal. Se Deus falar que fazermos, nós vamos fazer. Mas nós estamos aqui apropriando desse direito que nós temos de abençoar essa terra. Nós temos deveres e direitos, né? Então, tem amanhã segunda, tem terça-feira, né? E até quarta, até você tem. Não fique vendo os cultos ao maligno. Não põe seus olhos a se contaminar com essa orgia. Para com a televisão da sua casa. Desliga ela. Desliga qualquer canal que vai comunicar esta sujeira. Porque você sai daqui limpo para a glória de Deus. Se tinha alguma coisa, tem muita gente limpa, mas se tinha alguma coisa, saiu. Tá? Então você vai sair conhecendo isso. Nós não estamos aqui porque nós não queríamos fazer um passeio, um retiro com você e aproveitar o feriado. Nós estamos aqui porque há um propósito. E o seu propósito, igreja, é abençoar essa terra, essa cidade. Amém? Então você sai com essa consciência. Nós ainda vamos cantar junto com o ministério aqui o Pai Nosso. Tá bom? Pode ficar aqui, nós vamos cantar juntos, adorando o Senhor, para encerrarmos essa parte aqui.